Agora a gente vai falar sobre segurança pública. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, encaminhou ao presidente Lula uma proposta de projeto de lei que aumenta as penas impostas aos receptadores de celulares. A proposta amplia em até 50% a pena para o crime de receptação de celular e de dispositivos eletrônicos, cabos e fios. O projeto também cria o crime de furto qualificado, quando o crime é cometido por encomenda, ou seja, alguém rouba um celular porque está encomendado para revendê-lo a um receptador. Eu convido para a gente analisar essa proposta o Coronel José Vicente. Ele é ex-secretário nacional de Segurança Pública e especialista no assunto. Para a gente analisar com lupa esse projeto, seja bem-vindo, Coronel, aqui ao Agora CNN. Minha primeira pergunta é: o aumento das penas para receptação de celular, na opinião do senhor, pode desestimular de fato o roubo de celulares? Até pode. Na verdade, a ideia desse projeto de aumentar a pena para a receptação está há 30 anos atrasado. O Brasil tem por ano cerca de 1,5 milhão de roubos, de assaltos e mais uns 3 milhões de furtos. Esses crimes contra o patrimônio, eles têm um grande fomento por parte da receptação, que tem uma pena muito baixa. É quase uma contravenção penal. A gente sabe que um dos fatores que ajudam a conter a ação de criminosos é o custo de praticar o crime, o medo, afinal de contas, de ser apanhado. Esse medo não existe muito, é o que nós chamamos de impunidade. Quando nós falamos aí do determinado indivíduo, teve 80 passagens pela polícia, dá a impressão que foi visitar uma delegacia, né? Mas foi preso em flagrante e saiu. Então nós temos, além da questão da receptação, que fomenta naturalmente, nós temos 1 milhão de celulares roubados por ano, 300 mil carros furtados e roubados por ano no Brasil, são quantidades industriais de crime que infernizam a vida dos cidadãos nas nossas esquinas. E, naturalmente, esse é um dos remédios. Mas o que é preocupante é que vem uma medida isolada dessa quando a gente esperava do ministro da Justiça e Segurança Pública um conjunto, uma caixa de instrumentos para melhorar essa situação de impunidade, quer dizer, piorar a impunidade para os criminosos. E faltou, por exemplo, o fato do indivíduo ser apanhado roubando, vai uma audiência de custódia e volta, nós temos casos de 80, dois casos que eu anotei, um de Minas Gerais, de mais de 100 prisões em flagrante, e o indivíduo foi colocado novamente nas ruas para assaltar novamente. Então é necessário fazer, os governadores já apresentaram um projeto de lei, sugeriram um projeto de lei para esse crime que nós chamamos de reiterado. O indivíduo não foi condenado ainda, mas aparece preso 10, 20, 30 vezes, ele tem que ser brecado a partir da 5ª vez, por exemplo. Da mesma maneira, indivíduos que têm penas por crimes graves, com uso de arma de fogo, por exemplo, e rapidamente, com um sexto da pena, retorna às ruas, é necessário criar mais gravames. Mas é importante, sobretudo, que essa intimidação legal chega muito próximo do criminoso. Simplesmente aumentar a pena para 10 ou 12 anos é um problema que vai acontecer muito lá na frente, e isso não vai reduzir 1% dos roubos de celulares e carros pelas ruas. É necessário, portanto, um conjunto de instrumentos legais e, claro, mais eficiência para a operação das polícias no Brasil. O que eu observo é que realmente o pacote isso acaba agravando a pena apenas para a receptação e quem encomendou, mas a pessoa que está na ponta furtando o celular não vai ter um agravamento. Pelo contrário, tem um projeto do senador Flávio Bolsonaro no Senado Federal que aumenta a pena para quem rouba, para quem furta. Talvez seria uma maneira de combinar, né, Coronel, todos esses projetos, punindo de ponta a ponta o furto de celular. Sim, mas principalmente, claro, aumentar as penas é muito importante, é necessário fazer uma intimidação. É o que os economistas americanos chamam do custo do crime. Tem que levar o custo do crime para o criminoso. Isso com penas mais severas e uma polícia mais eficiente, naturalmente, e algum outro instrumental que pode ajudar na área de tecnologia, por exemplo. E, inclusive, as polícias precisariam ter nos grandes centros urbanos, pelo menos, uma cabine de atendimento ao 190 de alguém que foi furtado e roubado o celular para uma imediata resposta do aparato policial em cima dos ladrões. E, naturalmente, esses ladrões não poderiam mais ser soltos, pelo menos por alguns crimes que estão virando um problema crônico nas grandes cidades, como é o caso do celular. Seria necessário uma brecada urgente
principalmente nas audiências de custódia, para que ele não volte às ruas com facilidade depois de ter repetido esse crime várias vezes, infernizando a vida da cidade. Não é só o grande crime organizado que preocupa os cidadãos, não. Quando nós falamos de 4,5 milhões de crimes contra o patrimônio, nós estamos falando, no máximo, 5% disso ligado ao crime organizado. E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema endêmico aqui no Brasil, que é pouca vaga nas penitenciárias que ficam superlotadas. E um dos argumentos contra, por exemplo, aumentar o período de prisão dessas pessoas que furtam o celular é porque tem pessoas que cometeram crimes maiores e estão presas e não tem espaço mais nas penitenciárias. Como o senhor acha que resolveria esse problema? Eu sei que é muito complexo, não há bola de cristal, não há solução fácil. Mas como prender com mais qualidade no Brasil para que não se repitam os crimes do dia a dia? Olha, na verdade, se fala em mais de 800 mil presos, né, desses 800 mil, 350 mil estão, na verdade, cumprindo outro tipo de pena, não estão dentro da cela do sistema. Uma parte substancial também desses presos, cerca de 30%, são presos por tráfico de drogas, pequeno tráfico de drogas. Então, nós estamos aguardando aí uma situação de resolver qual é a quantidade, o Supremo já veio debatendo essa questão, qual é a quantidade que se considera para efeito de uso pessoal ou para o tráfico. Nós poderíamos realmente abrir uma quantidade enorme de vagas. Uma outra questão importante, que precisaria acelerar um pouco mais o emprego da inteligência artificial nos julgamentos das prisões preventivas, porque nós sabemos que cerca de 10%, nós temos 200 mil presos em situação aguardando julgamento. Nós sabemos que 10% aproximadamente desses presos vão ser inocentados, 18% vão poder cumprir pena fora da prisão. Então, é uma quantidade enorme, quase 70 mil presos, que isso aí dá aproximadamente uma quantidade muito significativa. Isso está ocupando vagas preciosas que poderia levar indivíduos que ameaçam mais a sociedade. Ameaça a sociedade é esse ladrão que atormenta a vida nas grandes cidades. É um problema que a gente não vê tanto em países europeus, por exemplo, onde você, claro, além do aspecto de questões de cultura, também nos Estados Unidos, você tem uma pena que o sujeito vai acabar cumprindo na cadeia mesmo. E essa questão do tráfico que nós temos aí, incrementando nossos presídios, eles precisam ser resolvidos também pelo Supremo e pelo Legislativo. Precisa de uma mudança séria no sistema prisional. A gente conversou com o Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora. E tomara que o ministro Ricardo Lewandowski esteja assistindo para aperfeiçoar esse projeto e acabar pegando as duas pontas. Obrigado, Coronel. Tomara. Boa tarde, Guri. Obrigado. Vamos fazer agora